Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Hoje vamos estudar o Evangelho segundo João, capítulo 9, verso 28, que diz: Então insultaram e disseram, discípulo dele é você, nós somos discípulos de Moisés. Veja só, queridos, líderes judeus, representantes máximos da religião judaica, os fariseus, símbolos na época da mais pura santidade, continua o interrogatório com um jovem que era cego de nascença. E o que eles fazem? Como eles tratam esse jovem? Começam a insultá-lo, xingá-lo. Veja só, queridos, esses que deveriam ser exemplo de santidade, exemplo de pessoas que seguem a Deus, começam a xingar. Quando é que um homem verdadeiramente de Deus deveria utilizar esse tipo de linguagem, né, queridos? Nunca, de preferência nunca. E agora eles estão usando isso, desse tipo de comportamento, diante de uma pessoa que foi cega por décadas. Em vez de eles celebrarem junto com esse ex-cego, estão o acusando, estão o ofendendo. Como pode, né, queridos? Num momento de alegria, eles manifestam todo o ciúme, toda a inveja de Jesus, ofendendo o pobre jovem. Mas diante disso, né, queridos, a gente tem que aprender a não recuar, pelo contrário, manter o nosso testemunho daquilo que ocorreu na minha e na sua vida. Crer em Cristo é crer em fatos que ocorreram em você e em mim. Em mim ocorreram fatos que mudaram o meu coração e minha vida. Eu não preciso de testemunho de outros, eu sei o que ocorreu em mim. Da mesma forma, esse cego sabia. Ora, eu só sei de uma coisa, eu era cego e agora vejo. Então ele só testemunhou algo que ocorreu. Me desculpem, ele quase pedindo uma desculpa, olha, me desculpe, mas isso ocorreu. E o mesmo comigo, e o mesmo espero com você. Se ocorreu, ocorreu. É um fato. Vida brotou onde não havia vida. Então que a gente não tema aqueles que não apenas não entendem, mas começam a nos ofender diante da alegria que nós temos de liberdade, de ter encontrado o caminho, de ter encontrado a verdade. Eu li uma frase hoje mesmo de um filósofo dizendo que o mundo aplaude quem diz que está buscando, se esforçando para encontrar a verdade. Agora, se você diz que a encontrou, eles vão te ofender e te atacar de todas as formas. Ou seja, só pode dizer que está buscando, agora encontrar não pode. Qual o sentido disso, né, queridos? Bom, mas como Jesus diz, né, queridos, bem-aventurados são os que forem perseguidos por causa da justiça. Porque deles é o reino dos céus. Olha o que Jesus diz, ele promete o reino para aqueles que, andando na justiça, forem perseguidos injustamente. Ele fala, bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Então, se você vier a passar por algum momento onde as pessoas debocham, ou as pessoas não entendem, ou as pessoas te atacarem, queridos, isso ocorreu ao longo da história humana aos borbotões. Ocorreu com os profetas, ocorreu com os apóstolos, ocorreu com os mártires. Então, se ocorrer com você, se alegre, porque você está vivendo algo que grandes homens já viveram. E não recue, mantenha firme, anunciando simplesmente o fato, como eu disse, que ocorreu. Em 1 Coríntios 4, o apóstolo Paulo narra o que estava acontecendo com ele e outros cristãos que simplesmente estavam vivendo aquilo que receberam de Deus. E ele fala, até a presente hora padecemos fome e sede, estamos nus, recebemos bofetadas e não temos morada certa, e nos afadigamos trabalhando com as nossas próprias mãos. Somos injuriados e bendizemos. Somos perseguidos e o suportamos. Somos difamados e exortamos. Até o presente, somos considerados como o refúgio do mundo e como a escória de tudo.
Então veja, por mais que as pessoas fizessem o mal, eles mantinham firme a posição de ser de Cristo e de continuar fazendo o bem. Em 2 Coríntios capítulo 6, ele também fala sobre essa missão que o cristão tem de ser sal do mundo, luz do mundo, e não deixar de fazer o bem jamais. Ele diz assim: nós não damos motivos de escândalo a ninguém, em circunstância alguma, para que o nosso ministério não caia em descrédito. Pelo contrário, como servos de Deus, recomendamo-nos de todas as formas. Como? Ele fala quais são essas formas que eles continuam brilhando a luz de Cristo, mesmo diante de perseguições. Ele diz: em muita perseverança, em sofrimentos, privações e tristezas, em açoites, prisões e tumultos, em trabalhos árduos, noites sem dormir e jejuns, em pureza, com conhecimento, com paciência, com bondade, no Espírito Santo e no amor sincero, na palavra da verdade e no poder de Deus, com as armas da justiça, quer de ataque, quer de defesa, por honra e por desonra, por difamação e por boa fama, tidos por enganadores, sendo verdadeiros, como desconhecidos, apesar de bem conhecidos, como morrendo, mas eis que vivemos, espancados, mas não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Então, queridos, que isso seja uma verdade no seu coração. Mesmo se as pessoas debocharem, desonrarem, te ofenderem e te disserem que você é uma pessoa enganada, um pobre coitado enganado, apesar de você estar andando na verdade, sendo verdadeiro, que eles mantenham firme a sua posição. Se Noé, com apenas a sua família, diante de um planeta inteiro, manteve firme a sua posição e o seu anúncio, faça você. Faça isso também. E mesmo se você estiver entristecido, faça outros alegres. Mesmo que se te considerarem pobre, enriqueça muitos espiritualmente, ajudando, abençoando. E se alguém considerar que você não nada tem, lembre-se, querido, que você possui tudo. Na glória e agora, em Deus, você possui tudo. Que a gente seja como Jesus, sigamos o exemplo de Jesus, que, sendo injuriado, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Então, entregue tudo nas mãos de Deus. E não tema ofensas de homens, nem busque glória de homens. É mais importante a opinião de um só, que é Deus, do que a opinião de 10, 20, 100, 1000 pessoas. Bom, e os fariseus dizem, olha, discípulo dele é você, nós somos discípulos de Moisés. Como se fossem, né, queridos? Que não é o caso. João capítulo 5, nós estudamos, né? Jesus diz que não penseis que eu os acusarei diante do meu Pai. Não, há um que vos acusa, Moisés, em quem vocês colocam esperança. Pois se cresceis em Moisés, creríeis em mim, porque de mim ele escreveu. Mas se não credes nos escritos, como crereis nas minhas palavras? Então, né, se o próprio Moisés anunciou a vinda de Jesus, lá em Deuteronômio capítulo 18, então se eles crescem em Moisés, não estariam buscando a morte daquele que Moisés prenunciou. Bom, meus amados, que a gente aprenda, né, que nesse mundo, infelizmente, muitas pessoas vão nos ofender. Mesmo em momentos que você está super feliz, super alegre, tendo recebido uma bênção maravilhosa de Deus, ainda assim pessoas vão tentar roubar a sua alegria. Não perca a sua alegria, queridos. Deixe essas pessoas sem compreensão de lado e fica na alegria que teu Deus te dá. Meus amados, que Deus lhes abençoe. A graça e a paz do Senhor.